Duelo de equipes distintas na Copa do Brasil. São Paulo, atual campeão, contra o Águia de Marabá, time da Série D. E o Tricolor já venceu a ida por 3-1. O que esperar desse jogo? Vamos falar agora no Bets do Dia. Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia, agora para falar de Copa do Brasil, né? Semana cheia de jogos da Copa do Brasil, agora vamos nos destacar São Paulo e Águia de Marabá. O Tricolor já praticamente com os dois pés nas oitavas de final, mas vamos analisar a partir de agora o que podemos esperar deste confronto e terei a ajuda dele, do especialista em apostas, Matheus Montenegro. Fala, meu querido Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse confronto. É uma partida difícil da gente buscar algo em termos de aposta, né? Porque é uma disparidade gigantesca. A gente está falando de um clube de Série A contra uma equipe que é lanterna do seu grupo na Série D. Então vamos trazer informações, estatísticas, o contexto desses dois times para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. São Paulo e Águia, né? O jogo vai acontecer nesta quinta-feira, dia 23 de maio, lá no estádio do Morumbis, né? A casa do Tricolor. A ida já foi 3-1, né? Para a equipe do São Paulo, né? Que já está aí com a classificação muito encaminhada. E a gente já aproveita para ver os números, né? Os números recentes, tanto do Tricolor como do Tricolor também, né? O Águia também é um time Tricolor, só que o Tricolor lá de Marabá. A gente já vê uma distinção muito grande. O São Paulo nos últimos 5 jogos não perdeu, foram 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Águia, na verdade, não vence há 8 jogos, né? 8 jogos. Mas aí a gente pegou o recorte dos últimos 5, 3 derrotas e 2 empates, enquanto São Paulo é o quinto colocado na Série A com 10 pontos. A equipe do Pará é a lanterna, Matheus, do seu grupo na Série D, só com 2 pontinhos. É uma discrepância muito grande. Pois é um time que não começou bem aí no Campeonato Brasileiro da Série D, né? Em 4 jogos tem apenas 2 pontos, ou seja, 2 empates e 2 derrotas, que não vence há 8 jogos, né, Fábio? Conforme você mencionou, a última vitória foi lá nas quartas de final do Campeonato Paraense, de lá pra cá. 8 partidas consecutivas sem saber o que é vitória. Jogo muito duro, né? Muito difícil imaginar que o Águia vai conseguir reverter esse placar, né? A gente até destaca, é algo parecido do que a gente falou do Souza. O Águia, ele conseguiu chegar na terceira fase, que é um grande feito, porém utilizando a força do seu estádio, lá o estádiozinho de Oliveira, em Marabá. Nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil foram partidas únicas que o Águia conseguiu jogar em casa, as 2, né? E conseguiu a classificação. E aqui na terceira fase, aí já perde essa força, inclusive no jogo de ida. A partida foi lá no Mangueirão, em Belém, não em Marabá. Então por isso já foi mais difícil pro Águia. Mais torcida de São Paulo. Mais torcida de São Paulo até, né? Venceu por 3-1 e agora é complicado demais reverter esse placar no Morumbi. Por isso até eu mencionei que a gente vai tentar esmiuçar um pouco a Bet Nacional. Achar algo de valor, né? Buscar algo que seja de valor para o apostador. Né, a gente observa que a disparidade é muito grande. Mas trouxemos aqui também padrões das equipes, né, algumas estatísticas, nuances dos dois times aí, para a gente tentar aplicar o contexto desse confronto. Pois é, o São Paulo em 4 das suas últimas 5 partidas, a gente teve pelo menos 3 gols, né? O único que fugiu dessa regra foi a última partida contra o Barcelona do Equador. O São Paulo também ali meio já classificado na Libertadores, não conseguiu balançar as redes, aí foi 0-0 esse jogo. Também tivemos ambas marcam, tá? Em 4 dos últimos 5 jogos do São Paulo, inclusive no jogo de ida. O Águia conseguiu achar o seu golzinho. Né? Foram justamente as 4 vitórias ali que o São Paulo teve nos últimos 5 jogos, em todas elas saíram pelo menos 3 gols e ambas marcam, né? Médias altas. E em relação ao Águia de Marabá, a gente falou que a equipe não vence 8 jogos, mas sofreu gol também nesses últimos 8 jogos, então a defesa vazada, né? Sofreu 3 do São Paulo e vale lembrar que o São Paulo nem estava com força máxima, né? No jogo de ida. Então, realmente é um time que é muito frágil, até chegou nessa fase aí, como o Matheus já mencionou, muito pelo seu estádio, né? Fator casa conseguiu surpreender, mas agora é muito difícil aí conseguir sequer assustar o São Paulo nesse jogo desta quinta-feira. A gente aproveita, Matheus, para ir para o momento do Bet Nacional e aí é com você. Ache algo de valor nesse jogo, é o seu desafio. Tarefa dura, né? Porque a gente logo de cara já observa a discrepância nas odds do resultado final. A vitória de São Paulo, ela paga 1,11, ou seja, 11% de retorno em cima do valor apostado. Se o apostador colocar R$100 na vitória de São Paulo, ele só lucra R$11. É muito pouco para o que a gente considera de valor,
né? Do lado do Águia de Marabá, por exemplo, para quem gosta de confiar em zebra, tem uma cotação de 23,44. Olha a discrepância. Se você aposta, eu não vou nem dizer R$100. Se você coloca R$10 no Águia de Marabá, vai voltar 234. Mas, obviamente, a gente não recomenda isso. Não. Né? É muito difícil o Águia vencer esse jogo. Né? A expectativa é, de fato, de que o São Paulo vença com facilidade, né? De que, eventualmente, até goleie. O pezinho atrás fica justamente por o São Paulo, eventualmente, fazendo ali um 2-0 e já dar uma segurada. Né? A gente fica com um pouquinho de medo disso, mas onde eu busco o valor é lá na aba do handicap. Produção, vai lá, por favor. Né? Eu fico com um pouquinho de pé atrás de apostar no handicap menos 2,5, justamente por isso que eu falei, a gente tem uma cotação ali de 2,10 para o São Paulo vencer por 3 gols de diferença pelo menos, então uma forma de se precaver um pouquinho é pegar o handicap menos 2, essa fica a recomendação aí pré-jogo para esse confronto, né? Que seria para o São Paulo vencer por pelo menos 2 gols de diferença, e aí eu vou explicar aqui, vamos por partes. Se o São Paulo ele vence por 3 ou mais gols, que eu acredito que vai acontecer, ao que tudo indica deve ser uma goleada esse confronto, né? São Paulo deve vencer com facilidade, um 3-0 ali pelo menos, é green, certo? Mas se o São Paulo ele só vence por 2 gols de diferença, aí o dinheiro pelo menos ele é devolvido, você não vai perder dinheiro caso o jogo termine 2-0, 3-1, por exemplo, como foi na partida de ida, né? Um 4-2, aí você não perde dinheiro. Se o São Paulo vence por um placar simples, né? 1-0, 2-1, 3-2, aí o apostador vai perder dinheiro, então fica ligado no alerta, tá? Tem que torcer para o São Paulo vencer por uma margem confortável de gols. A gente imagina que vai acontecer, mas pode zebrar, pode ser que o São Paulo tire o pé, então fica com o pezinho atrás. Pode ser que o São Paulo já fez 1-0 e aí não tem tanta força, né? Até acho que o 0-0 contra o Barcelona de Guayaquil foi até bom para esse jogo, porque aí o São Paulo dificilmente vai fazer o jogo que fez, né? Aquele jogo mais morno, mais preguiçoso. E aí outro jogo em casa, né? O São Paulo não vai querer de novo que a sua torcida vá para o Morumbis e veja uma atuação decepcionante. Exato. Então acho que até para apostar nesse jogo foi até bom o São Paulo ali ter decepcionado, digamos assim, no jogo anterior contra a equipe equatoriana. Então temos essa dica aí, Matheus. Outra dica, ou outra alternativa, não sei se você concorda, mas um gol do Águia seria muito absurdo? Sim. Seria muito absurdo. Acredito eu que sim. Né? Essa é para os apostadores realmente aí que gostariam de se arriscar bastante. Né? A gente observou que aconteceu com frequência nos últimos jogos de São Paulo, né? 4 dos últimos 5 jogos. E na ida também, né? Na ida também aconteceu, mas ainda assim eu acho que é muito difícil a gente confiar no gol do Águia. Não à toa a odd é absurdamente alta, né? 2,81, quase triplica o valor. Bom, é uma opção aí Pro ao vivo, talvez? que fique muito bem... Oi? Pro ao vivo, talvez? Depende também, né? Se o Águia realmente estiver conseguindo achar alguns espaços ali, o que eu acho difícil, fica recomendação para ao vivo, no mínimo, quer dizer, no máximo, porque pré-jogo realmente eu não recomendaria. O próprio handicap menos 2, Fábio, eu ligo o alerta aí como alternativa para o apostador que não tiver condições de operar ao vivo, né? Porque a principal recomendação para esse confronto seria, de fato, esperar o ao vivo para ver como o São Paulo vai se portar nesse jogo, né? A gente não tem como cravar que o São Paulo vai para cima e fazer o resultado que puder, né? Pode ser que eventualmente tente dar uma poupada ali, dar uma segurada, não jogue para frente do início ao fim do jogo. Então a recomendação é para o ao vivo de fato, espera um pouquinho, ver como o São Paulo vai se portar, para aí eventualmente pegar o handicap mesmo. Mas para aqueles apostadores que não tiverem essa oportunidade, que quiser buscar o pré-jogo, eu indico o handicap menos 2, porque eu imagino que pelo menos por 2 gols de diferença, o São Paulo vai conseguir vencer. O gol do Águia é uma alternativa de risco para o ao vivo, que eu particularmente fugiria. Muito bem. Total de gols também, podemos dar uma o olhada? total de gols está alto, né? Deve estar pagando pouco, né? Porque como a expectativa é o São Paulo golear, para a gente buscar algo de valor ali, a gente teria que ir, por exemplo, mais de 3, mais ou menos. O mais de 2,5 gols, ele paga 1,55. Sendo que qual é a minha leitura? Mas aí é melhor ir no handicap. É melhor ir no handicap. Por quê? Para sair mais de 2,5 gols, vão ter que sair pelo menos 3 gols, né? Se for para sair pelo menos 3 gols, a gente espera aí que saia a maioria, se não for os 3 do São Paulo, né? Se for para sair 3 gols no jogo, eu imagino que seja 3-0 para o São Paulo. Então, você já está no green também lá no handicap. E se eventualmente a partida terminar só 2-0, no handicap menos 2 você está protegido. O dinheiro ele vai voltar. No mais de 2,5 ele é head. Então, acredito que o handicap acaba sendo uma opção mais atrativa. Muito bem. Então, recapitulando, Matheus, dica do Tipster para São Paulo e Águia de Marabá.
A nossa dica do tipster para o confronto entre São Paulo e Águia de Marabá, algo difícil de buscar valor lá na Bet Nacional, mas pré-jogo fica por conta do handicap -2 a favor do São Paulo, cotação de 1,64. Espera-se que o São Paulo vença com tranquilidade a equipe do Águia, que é lanterna no seu grupo da Série D. Um time que em 4 jogos na 4ª divisão nacional não conseguiu vencer nenhum. Foram 2 empates e 2 derrotas. E além disso, o Águia ele não vence há 8 jogos. Sofreu gol em todos esses 8 jogos. Então é uma disparidade muito grande. A gente imagina que o São Paulo vença com facilidade, mas realmente a melhor expectativa fica para o ao vivo. Então o fique de olho seria a grande recomendação. E eu deixo aqui como alternativa o São Paulo vencer o primeiro tempo. Para os apostadores que tiverem a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real, se desde o início do jogo o São Paulo já estiver ali na pressão, já estiver perto de marcar o gol, é uma alternativa muito interessante o São Paulo vencer o primeiro tempo, coisa que eu acredito que vai acontecer. No intervalo, o São Paulo já está vencendo a partida. Então é isso, dica dada aí para São Paulo e Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Valeu, Matheus, pelas Fábio. dicas, valeu galera que acompanhou. Deixa o like, Sim, compartilha, perfeito. se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho que é importante para você ser notificado. São muitos vídeos, né, que a gente vai soltar por diariamente aí. diariamente, então para você não perder nada, para acompanhar tudo que a gente traz aqui na TV Bet. E não esquece de entrar no site, né, que também é importante, tvbet.com. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto.